Olá, alunos do sexto B. Aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou iniciar mais uma videoaula, dessa vez falando sobre o assunto Fake News. Tá? É uma aula de parceria com a professora Fernanda de Português, referente ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então vamos lá. Primeiramente, o que é Fake News? Tá? Fake news, o próprio nome diz, é uma palavra, é uma expressão em inglês que significa notícias falsas ao pé da letra. E que ela significa o quê? É uma notícia que você manipula, ou seja, você modifica. Você distorce, ou seja, ela originalmente queria dizer uma coisa e você modifica e ela passa a dizer outra, tem outro sentido. Ela é fabricada, ou seja, ela é uma notícia falsa. Tá? Tudo isso seria o sentido da fake news. E qual que é o objetivo da fake news? É manipular a opinião pública, ou seja, a opinião pública é a sociedade em geral que a gente vive, para que muitas pessoas dessa sociedade acreditem numa verdade que foi inventada, já que ela não é totalmente uma verdade. Para atender o interesse de quem? De alguém, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Tá? Então, a fake news sempre tem essa intenção. E ela vai gerar o que a gente chama de desinformação. O que é desinformação? É o excesso de informações falsas que levam as pessoas a acreditarem em mentiras. Ou seja, você consome tanta mentira, tanta informação falsa, que você passa a acreditar que essas mentiras, né, essas informações falsas, são verdadeiras. E aí você começa a compartilhar. Então, para evitar que isso aconteça, nós vamos explicar aqui como você pode evitar isso. Então, agora que você já sabe o que é fake news, como que você pode identificar uma fake news e aí não compartilhar. Então vamos lá. Bom, tem alguns procedimentos. Essa palavra procedimento quer dizer que é o que você deve fazer, tá? Para identificar uma fake news. Então primeiro, se no início ou no final da notícia estiver escrito frase do tipo: isso a imprensa não mostra, por favor, repasse aos seus amigos, passe para a sua família, a verdade sobre alguma coisa. Por essa você não esperava, o governo não divulga porque não quer que ninguém saiba. São notícias, as notícias reais, né, as notícias verdadeiras, não costumam vir acompanhadas desse tipo de frase, seja no início ou no final da notícia. Por quê? Porque isso aqui, essas frases, são para forçar a barra para você compartilhar. Tá? Então, se a notícia for verdadeira, ela não precisa dessa apelação. Então, se a notícia que você recebeu, o texto que você recebeu, tiver essas frases junto no final ou no início, desconfie que pode ser uma notícia falsa. Tá? Outra desconfiança que você deve ter: se a notícia lhe causar reações do tipo surpresa, nojo, revolta, felicidade, tristeza, esses sentimentos mexem com as suas emoções. Então pode te levar a compartilhar esse texto por instinto, sem pensar a respeito. Então você nem pensa, você simplesmente se emociona, né, de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva, e aí você vai e compartilha sem verificar se é verdade. Então, quando a notícia te gera algum tipo de emoção, respira fundo, pensa e primeiro verifica se ela é verdadeira ou não. Não vai compartilhando. Aqui você também não leia apenas o título da notícia. Muita gente só lê o título da notícia e já vai compartilhando. Está errado. Você tem que ler todo o texto da mensagem. Tá? Muitas vezes o título não tem nada a ver com o texto. Por exemplo, você fala: descobriram a cura do coronavírus, no título. Só que aí você vai ler o texto está falando que eles desenvolveram uma vacina e que eles ainda estão testando, ou seja, não acharam a cura. Ou simplesmente o título não expressa corretamente o conteúdo da informação. Né? O título fala: acharam a cura do coronavírus, mas aí você vai ler e o texto fala que outra coisa, fala: não, estão fazendo testes e ainda não tem certeza se essa vai ser a cura. Tá? Então você tem que tomar cuidado, leia o título e o texto da mensagem também. Verifique o autor do texto e o site original onde ele foi publicado. Por quê? Porque aí você pode descobrir se o autor, se quem assina o texto, de fato escreveu. Tá? Então você vai pegar o nome desse autor, escrever o nome dele em algum site de busca, como o Google, por exemplo, e pesquisar se essa pessoa de fato assina esse texto, colocando o título original do texto e o nome do autor. Então, se o texto for do autor, vai aparecer lá o texto e o nome do autor no original. Tá?
E também você pode ver se no site, escrever o nome do site, o texto, o título do texto, para saber se de fato esse site publicou esse texto, porque muitas vezes isso também não aconteceu. Agora, se você receber um texto que não tem autor, ou seja, ninguém assina o texto, é grande a possibilidade de ser fake news. Por quê? Porque quando o texto é verdadeiro, geralmente ele vai ter um autor. E aí você divulga o nome do autor, o autor vai e assina o nome. Por quê? Porque ele está certificando que aquela notícia é real. Você não vai assinar o seu nome numa notícia falsa que você escreveu. Tá? Então, geralmente, fake news não tem autor, não tem um autor do texto. Então, fique atento sobre isso. Tá? Bom, outra coisa, e quando você recebe uma postagem? Nesse caso aqui, ó, essa aqui é uma postagem de Facebook, está escrito aqui: Itaperuna, que é uma cidade do Rio de Janeiro, usa cloroquina em tratamento de Covid-19 e tem 99% dos pacientes curados. Vamos partilhar. Será que essa postagem de Facebook está correta? Será que é verdadeira? Então agora eu vou ensinar como vocês vão verificar isso. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você vai entrar na internet, digitar lá o site do Google, abrir o Google aqui, pode ser no seu computador ou no seu celular, tanto faz. E aí o que você vai escrever? Você vai colocar na busca do Google o que está escrito no post. Então vamos colocar aqui: Itaperuna usa cloroquina em tratamento da Covid-19, e tem 99% dos pacientes, deixa eu escrever aqui, pacientes curados. Vamos partilhar. É importante que você escreva exatamente como está no post lá que você viu. E aí você vai colocar aí, pesquisa Google, espera processar, e aqui você vai ter na busca, ó, verificamos, Itaperuna não tem 99% e tal, ó, vários sites falando sobre aquilo. Então vamos abrir um deles aqui. Só aguarde um pouco, que o computador do professor é um pouquinho lerdo, demora um pouquinho para carregar, tenham paciência. Então aqui entramos no site de Lupa. Aqui é a postagem que eu mostrei para vocês. Então vamos ver o que eles falaram. Aqui, ó, verificamos que Itaperuna não teve 99% de casos de coronavírus recuperados. Opa, ele está falando que aquela postagem que eu mostrei para vocês não é verdadeira. Então vamos ver o que eles estão falando. Circula pelas redes sociais uma imagem que mostra uma paciente segurando a placa que diz: "Eu venci o Covid-19". A legenda afirma que o município de Itaperuna, no Rio de Janeiro, alcançou a marca de 99% dos pacientes curados ao utilizar cloroquina no tratamento. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Então aqui vocês têm a postagem, como eu mostrei para vocês. Aí aqui está falando exatamente o que está escrito lá no título. E aqui eles colocaram a legenda, ó. Ela foi publicada no Facebook no dia 18 de maio e tinha sido compartilhada por 500 pessoas até aquele momento, até aquele dia. O que eles chegaram à conclusão? Que é falso, que é um post falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não é verdade que Itaperuna, no Rio de Janeiro, teve 99% dos pacientes curados. A imagem utilizada de forma incorreta se trata originalmente de uma publicação do Facebook do Hospital São José do Havaí, que fica no município no dia 13 de maio. A legenda da publicação original fala sobre altas realizadas no dia, mas não informa se houve uso de cloroquina, nem mesmo que 99% dos pacientes com infecção de Covid-19 se recuperaram da doença. A informação falsa foi veiculada no dia 15 de maio, ou seja, 3 dias depois. Ó. 2 dias depois após a divulgação da imagem original. De acordo com a prefeitura do município, até este dia, 13 pessoas que haviam sido diagnosticadas com a doença haviam sido recuperadas, enquanto 42 continuavam infectadas. Considerando o total de casos positivos desde o início dos testes, o número de curados equivale a apenas 23,6% do total e não 99%. Ou seja, esse post que eu mostrei para vocês é falso, tá? Então esse aqui, se você recebeu um post desse e já vai compartilhando, você já está compartilhando uma fake news. Então, para você não cair nessa, faça exatamente o que eu fiz. Vai lá, escreve no Google o que está falando na postagem, e aí vai aparecer algum site falando se ela é verdadeira ou não, tá? Continuando.
Então agora você já sabe verificar postagem de Facebook, postagem de Instagram, Twitter, etc., se é verdadeiro ou não. Isso também serve para aqueles textos que você recebe do WhatsApp. É só você escrever, copiar o texto, jogar lá na busca do Google, que também vai aparecer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então vamos continuar. E quando você recebe uma foto, a foto é verdadeira, é falsa? Para isso existe um procedimento chamado busca reversa por imagem, que ela vai verificar se a imagem é verdadeira ou falsa. Então a gente vai verificar esta imagem aqui. Aqui nós temos esse senhor aqui chamado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, e esse senhor aqui seria o Xi Jinping, que é o presidente da China. E nessa foto mostra que os dois estão abraçados. Será que isso aqui é verdade? Será que é falso? Então vou ensinar para vocês como vocês vão verificar isso. Bom, para vocês verificarem se a imagem é verdadeira ou falsa, de novo, vocês vão entrar no site do Google, tá? Pode ser no seu celular ou no computador. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Na busca do Google, você vai ter um teclado, desenho de um teclado, e um microfone. O que você vai fazer? Você vai aqui em cima, ó, o cursor do mouse, clicar em imagens. Espera processar. Agora perceba que aqui está escrito Google Imagens. E aqui na busca incluiu uma máquina fotográfica, um desenho de uma máquina fotográfica. O que você vai fazer? Você vai clicar nela, na máquina fotográfica. Abriu essa janela. Nessa janela você tem aqui, ó, colar o URL da imagem. O URL é o site onde a imagem está guardada. No nosso caso, a imagem que eu mostrei para vocês eu salvei no computador. Então, quando você salva a imagem no seu computador, você vem aqui, ó, envia uma imagem. Se você não salvou, você pode pegar o URL dela, que é o link. Basta você clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem, e aí vai sair lá, copiar link da imagem, o URL da imagem. Aí você vai vir aqui, dar o Ctrl V, né, ou com o botão direito do mouse você vai colar, e aí vai aparecer aqui a URL dela, tá? E aí é só você clicar depois de pesquisar a imagem que ele vai pesquisar. No nosso caso, nós vamos usar envio da imagem. Então você vai clicar aqui, ó. Você vem aqui, ele vai estar aberto aqui. Você clica aqui, ó, envie uma imagem. Escolher um arquivo. Espera um pouco. Aí ele vai abrir essa caixa aqui, que simplesmente vai mostrar onde está o vídeo, no seu computador. No nosso caso, vai estar aqui na área de trabalho. E aí você vai selecionar o nome do arquivo, abrir. Agora ele vai processar, espera um pouquinho ele processar, tá? E aí vai aparecer. O resultado vai ser o quê? O histórico dessa imagem na internet, todos os lugares que essa imagem foi publicada. E aí se a imagem for falsa, vai acusar aqui. Então vamos lá. Então agora a gente vai ver se essa imagem é falsa ou não. Vamos clicar aqui. Só um pouquinho. Entramos no site da Lupa, que é um verificador de notícias falsas. Temos aqui aquela foto que eu mostrei para vocês, Rodrigo Maia e Xi Jinping. Vamos ver o que eles falam. Verificamos, é montagem a foto que mostra Xi Jinping abraçado com Rodrigo Maia. Então vamos lá. Circula nas redes sociais uma foto que mostra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, chorando abraçado com o presidente da China, Xi Jinping. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Então vamos ver o que eles falaram. Bom, então foi publicado no Facebook essa imagem e foi dado esse título. Dê um título à foto, por favor, porque eu não consigo. Imagem que mostra o presidente da China, Xi Jinping, abraçado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então essa imagem ela foi publicada aqui no Facebook no meio-dia do dia 7 de abril de 2020. E tinha mais de 4.200 pessoas compartilhando. Olha só, olha quantas pessoas compartilharam essa foto. Mas ela é verdadeira ou falsa? Vamos ver. E aqui a Lupa falou, é falso. A foto analisada pela Lupa é uma montagem. A imagem original foi feita em 5 de setembro de 2017 pelo repórter fotográfico Sérgio Lima, do site Poder 360, e mostra Maia abraçado ao então governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB. A cena ocorreu após a assinatura do decreto que firmou o Acordo de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro com a União, ainda no governo Michel Temer, do MDB. O rosto de Pezão foi trocado digitalmente pelo de Xi Jinping. É possível ver um recorte grosseiro no contorno do cabelo do líder chinês, o que indica a manipulação. A foto verdadeira foi encontrada por meio de uma busca reversa no Google.
Bom, então vamos ver aqui a foto original. Essa é a foto original. Rodrigo Maia, abraçado com o então governador do Rio de Janeiro da época, o Luiz Fernando Pezão. Como é que a gente sabe que a imagem é falsa? Ó, percebam, o tom aqui à mão é o tom da cor da pele do senhor Luiz Fernando Pezão. Agora vamos comparar com a imagem manipulada. Olha a cor da mão e olha a cor da pele do rosto do Xi Jinping. Então você já percebe que essa é uma foto manipulada, porque não está dando certo a cor. Tá? Então isso aqui foi uma foto manipulada. E percebam, é uma fake news, é uma foto falsa que foi compartilhada por 4.200 pessoas, ou seja, enganou 4.200 pessoas na internet. Então percebo que as imagens que você recebe no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, elas podem ser falsas, então vocês têm que tomar muito cuidado com elas, tá bom? Bom, vamos continuar. Então a gente já sabe que essa imagem é falsa. Bom, e se você receber um perfil do Facebook, do Twitter, do Instagram, e você quer saber se essa pessoa existe, se não é um perfil fake, um perfil falso, faça a mesma coisa, pega a foto do perfil da pessoa, salva no seu computador e faz esse mesmo procedimento que eu mostrei lá no site do Google. Se for falso, vai aparecer lá, tá? Se for verdadeiro, vai aparecer o perfil da pessoa como verdadeiro, beleza? Bom, aqui nós temos as referências bibliográficas desta aula, tá? Para vocês verificarem. E aqui a gente chega no fim da aula. Então, até a próxima, pessoal.